Boa noite, irmãos. Tudo bem? Nós refletimos da outra vez sobre estarmos sós, né? Sobre a solidão, sobre como nós podemos nos sentir só às vezes, mas nós refletimos na palavra de Deus em que, mesmo se não tivermos nenhuma pessoa do nosso lado, nenhum dos nossos semelhantes, né? Nós nunca estamos sós, porque Deus está sempre junto conosco. E isso nós podemos analisar de forma clara na sua palavra. Hoje, dentre os pontos que nós refletimos na semana passada, há um deles que diz que Deus se aproxima de nós. E isso é verdade, porque mesmo nós não sendo merecedores, né, nós sermos pecadores, Deus se aproxima de nós. Se aproxima de nós com alguns objetivos, né? E nós podemos ver de forma muito clara que ele se aproxima de nós, né? No Evangelho segundo João, quando ele diz, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Cheio de graça e de verdade, quer dizer, cheio de favor imerecido. Nós não merecemos esse favor, mas ele ainda assim, ele veio, se fez como nós e viveu entre nós, habitou entre nós, né? Mesmo sem merecermos, e cheio de graça e cheio de verdade. Essa verdade significa a fidelidade de Deus para conosco, né? Deus se fez fiel à sua promessa de que estaria conosco todo o tempo, estaria sempre ao nosso lado. Para que Deus veio, né? E habitou entre nós, e ele se aproximou de nós, se fez presente entre nós. Nós podemos, dentro da reflexão que fizemos, nós podemos ver de forma muito clara que Deus se aproxima de nós com alguns objetivos, né? E um desses objetivos é para nos orientar, para nos ensinar, né, como devemos proceder, como devemos agir, né, como devemos viver, como Ele deseja que nós vivamos, né, de forma agradável a Ele, né? Então, também no Evangelho segundo a João, eu tenho ali um exemplo, para mim é fantástico, do principal que ele deseja ensinar para nós. É que nós somos iguais, não tem ninguém superior ao outro. E ele deu esse exemplo, quando ali ele lavou os pés dos seus apóstolos, né? Ele lavou na Páscoa, ele lavou os pés de todos os seus apóstolos. Ele era o mestre, ele era Deus. Ele não precisava fazer isso. E foi chamado a atenção por isso, né? Mas ele falou assim, não, mesmo eu sendo Senhor e mestre de vocês, eu vou lavar os seus pés. E lavou de todos, inclusive de Judas. Judas, aquele que ele sabia que seria o traidor, aquele que o venderia por algumas moedas, ainda assim, ele com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, com o mesmo amor de todos os outros, inclusive Pedro, ele lavou os pés de Judas. E é isso que ele quer que nós façamos, que nós sejamos como ele, que nós sejamos reconhecidos por todas as nossas boas atitudes, pelos nossos bons exemplos, né? Tudo que nós vivamos, tudo que nós façamos, nós o façamos para que as pessoas, ao olharem isso, possam falar, aquele ali é diferente, aquele ali é um servo de Deus. Eu quero me aproximar dele, eu quero ser como ele, né? Na minha igreja, quando eu cheguei aqui, tinha uma irmã, a irmã Cecília, ela é uma senhora assim, de bastante idade, e ela falava uma coisa que me marcou muito, e eu nunca esqueci. Ela falava, a Bíblia, o crente lê a Bíblia, e o mundo lê a vida do crente. Isso é uma grande verdade. Nós, ao lermos a palavra de Deus, nós não temos que lê-la somente como um livro qualquer. Nós temos que ler e colocá-la em prática na nossa vida. Muitas pessoas às vezes me perguntam, assim, quantas vezes você já leu a Bíblia?
Eu falei assim, eu não sei quantas vezes, e não me preocupo com isso, porque a minha grande preocupação é aquilo que eu ler na palavra de Deus, eu possa refletir naquilo ali, colocar em prática na minha vida. Que se for só um versículo, se for só um capítulo, ou o tão pouco que for, mas que isso seja uma verdade, se torne verdade na minha vida. Essa é a minha grande preocupação. Também nós somos criados, ele se fez presente entre nós com outros objetivos, para nos ensinar, para adorá-lo, a louvarmos o Senhor, porque para isso nós somos criados. Nós somos criados para o louvor e adoração do Senhor, né? Segundo o Evangelho de João também, no entanto, está chegada a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor veio porque ele deu exemplo para nós, que mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele se submeteu a Deus, ele prestava o seu louvor e a sua adoração ao Pai. E é isso que ele deseja de nós, né? Que nós sejamos verdadeiros adoradores, que não o adoremos de palavras, não adoremos somente de aparência, cantando louvores, andando com a Bíblia debaixo do braço, ou falando versículos da Bíblia, mas que tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que ouvirmos, ele seja verdade na nossa vida, para que as pessoas ao olharem para nós, elas possam falar assim, aquele ali, ele vive o que fala, aquele ali, o que ele fala é verdade, porque tudo que falamos, nós devemos comprovar com as nossas atitudes, com as nossas vidas, porque nós podemos enganar às vezes pessoas, podemos enganar às vezes até mesmo nós, mas nós nunca enganaremos o Senhor, porque os verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é que aquilo é verdade na sua vida. E ele se fez também próximo de nós com outro objetivo também, para cuidar de nós. Para cuidar de nós. Ele se preocupa conosco e ele quer cuidar de cada um de nós. Nós estamos vivendo dias complicados, né? E nós podemos ver de forma muito clara o cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus para aqueles que são seus. E principalmente aqueles que são seus têm a verdadeira esperança. Eles sabem que esta vida aqui é passageira e que a verdadeira vida, a vida eterna, será ao lado do Pai. E é por isso que ele tem estado presente em nossas vidas. Para isso que ele veio e para isso que ele se tornou real nas nossas vidas, para que nós possamos ter essa certeza de que ele nos ensina, de que ele quer que o adoremos e de que ele cuida de nós. Quantas pessoas, mesmo servos de Deus, nós sabemos que vieram a falecer diante dessa pandemia, desse problema, né? Mas nós sabemos que tudo de Deus tem um objetivo. A palavra de Deus tem um versículo também que fala muito no meu coração, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, até mesmo a morte, até mesmo momentos difíceis da nossa vida, são momentos que contribuem para o nosso bem, contribuem para a nossa vida eterna, que é o nosso maior tesouro. E Ele cuida sempre de nós. Então, se alguma coisa, às vezes, que não está de acordo com o que desejamos, não está de acordo com o que sonhamos, mas se está de acordo com a vontade de Deus, é porque Ele cuida de nós e Ele quer o bem para cada um de nós, né? E nós podemos ver de forma muito clara, quando Ele fala, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso, se você está com problema, lança sobre Ele.
toda a vossa ansiedade, todos os vossos problemas, todas as vossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de vós e Ele vai cuidar de vós. Né? E nós podemos também ver em 1 Pedro, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. Essa é a certeza de que mesmo diante das dificuldades, o Senhor vai nos colocar sobre firmes alicerces. Sempre. A dificuldade, elas acontecem, mas elas se passam. Elas passam. O amanhã, o anoitecer, a escuridão do anoitecer pode durar durante toda uma noite, mas o alvorecer da manhã sempre estará presente, sempre estará se sobrepondo à escuridão do anoitecer. Mas o conselheiro, em João 14, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Mas o conselheiro, aquele que ele deixou nesse tempo, pós a sua morte, pós a sua ressurreição, que ele foi elevado aos céus, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de todas as promessas, de todos os cuidados, de todos os ensinamentos de Deus, para cada um de nós. Né? E nós podemos finalizar essa pequena reflexão com o que a palavra de Deus nos diz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbem o vosso coração, nem tenham medo, porque eu sou Deus. Né? Deus abençoe a todos, que nós possamos refletir profundamente, não esse pequeno momento que estamos aqui refletindo, mas que isso possa ser uma reflexão contínua na nossa vida, que nós possamos, assim como nós oramos em todo o tempo, continuamente, nós possamos estar refletindo também todo o tempo, continuamente, porque a palavra de Deus, ela é um grande manual de ensino para cada um de nós, e nós temos que colocar ela em prática na nossa vida. Né? Que Deus abençoe a todos. Tá? Deus abençoe.